Queria agradecer à presidenta Marta Suplicy, cumprimentar os senadores, os nossos visitantes aqui ao Senado Federal e também aos nossos telespectadores da TV Senado e ouvintes da Rádio Senado, os servidores dessa casa. Eu gostaria de trazer ao plenário hoje um assunto que me preocupou muito, levantado por uma reportagem do jornal Estado de São Paulo neste domingo, senadora Marta Suplicy. A repórter Marta Salomão, muito competente, dá conta de que uma empresa da Irlanda, Celestial Green Ventures, comprou direitos de 16 áreas indígenas na Amazônia. Um negócio de 120 milhões de dólares, garantindo a estrangeiros a posse por 30 anos de uma área dentro do território nacional com o dobro do tamanho de Portugal ou 16 vezes o tamanho da cidade de São Paulo. O negócio, diz a reportagem, garante à empresa benefícios sobre a biodiversidade, além de acesso irrestrito ao território indígena. Não seria isso um risco de biopirataria? O contrato dita que os índios se comprometem com a empresa irlandesa a não plantar ou extrair madeira nessas áreas. A Celestial Green Ventures seria uma empresa líder no mercado mundial de crédito de carbono. Um mercado que não possui ainda regras regulamentadas, mas que promete compensar a atividade de empresas poluidoras, sobretudo na Europa. A Fundação Nacional do Índio sabe da existência de mais de 30 contratos semelhantes. A pergunta que faço, senhora presidente, é a seguinte: onde estava a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, quando esses contratos foram fechados? Avalizou-os? Onde está a Procuradoria-Geral da República? Aliás, como faço sempre, a minha assessoria, hoje pela manhã, buscou junto à FUNAI informações. E a assessoria da FUNAI informou que qualquer negócio fechado envolvendo terras na floresta amazônica, senador Mozarildo Cavalcante, é ilegal e fere a legislação brasileira. A terra onde estão os índios é de usufruto e pertence ao povo brasileiro. A FUNAI, segundo a assessoria, ainda não fez avaliação jurídica da venda dessas terras à empresa irlandesa. E a assessoria da FUNAI chegou a classificar a reportagem, aliás, muito oportuna e importante, do Estado de São Paulo como sensacionalista. Aliás, é sempre assim, a imprensa tem costas largas. Com prazer dou a parte ao senador Mozarildo Cavalcante. Senadora Ana Amélia, eu, até certo ponto, sou um pouco carimbado por essas ONGs que se dizem defensoras da causa indígena, muitas delas nitidamente desonestas e outras que não atendem aos interesses nacionais, porque nós já constatamos há muito tempo, o meu estado tem quase 60% da área do estado de terras indígenas, e a presença permanente de estrangeiro nessas terras é noticiada pela imprensa há muito tempo, e a denúncia que Vossa Excelência faz, que aliás já foi publicada, é gravíssima. Então, se nós temos hoje, senadora Ana Amélia, para 0,3% da população nacional que são os índios, mais de 14% da área do país já demarcada, e notadamente na Amazônia, grandes reservas indígenas na fronteira, inclusive, é um risco muito grande para a soberania nacional essa questão. E o que é pior, essa política de só demarcar terras não traz benefício pessoal para os índios. Eu conheço as reservas indígenas de Roraima, a maioria dos índios vive na miséria. Os que não vivem estão, de alguma forma, envolvidos com algumas ONGs. E a maioria dos índios dos estados moram ou nas cidades, nas capitais, ou nas cidades, porque não tem como viver das próprias reservas que a FUNAI demarcou. Aliás, uma questão interessante: por que a FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, não é dirigida por um índio? Tem muitos índios com curso superior capazes de dirigir a FUNAI. Obrigada, senador Mozarildo Cavalcante, que conhece bem essa temática. E o papel nosso não é para uma denúncia, mas trazer à discussão esse assunto, porque foi documentado pelo jornal Estado de São Paulo nesta matéria publicada domingo. Enquanto isso acontece na Amazônia, senador Mozarildo, a FUNAI está nos municípios gaúchos de Erechim, Erebango e Getúlio Vargas, removendo 300
200 famílias de agricultores para assentar 63 índios guaranis. Desde 2003, foi iniciado pela FUNAI o processo de demarcação da reserva indígena de Mato Preto. Eu enfatizo que defendo os direitos dos indígenas às suas terras, tal como a demarcação das áreas quilombolas, presidenta Marta Suplicy. Mas a demarcação, da forma como está sendo feita, é ilegal. Trago aqui a posição da Procuradoria do Estado do Rio Grande do Sul, que contestou o laudo técnico da FUNAI. Para o procurador Rodinei Candeia, não cabe à FUNAI definir se a terra é indígena ou não. É necessária a criação de um grupo de estudo, o que não foi feito até agora. Aliás, o procurador Rodinei Candeia, no momento que estivemos com o ministro José Eduardo Cardoso, impressionou pela qualificação técnica em relação a esse assunto. Aliás, o processo administrativo da demarcação de Mato Preto, diz ainda o procurador, é confuso. Inicia com o pedido de demarcação para 223 hectares, mas no final pede uma desapropriação de 4.000 hectares. Veja a insegurança jurídica provocada por essa mudança de comportamento. Esse processo, senhoras e senhores senadores, fere a Constituição Federal porque não respeita o direito de defesa dos produtores que são há gerações nessas terras. Em outra região do Rio Grande do Sul, nos municípios de Sananduva e Cacique Doble, 64 famílias serão retiradas para a criação da reserva do Passo Grande da Forquilha. Lá, os agricultores também vivem em estado de intranquilidade e tensão, pois os índios estão ocupando as terras, apoiados pela FUNAI, antes mesmo da conclusão do processo da desapropriação e demarcação. Esses são apenas alguns exemplos da ação da FUNAI no sul do país e que devem estar ocorrendo em outros pontos do Brasil, como Mato Grosso, senador Jaime Campos. O que é preciso evitar neste caso, senhoras e senhores, é um banho de sangue na disputa por terras. Concedo a parte ao senador Jaime Campos. Senadora Ana Amélia, quero cumprimentar Vossa Excelência pelo belo discurso que faz em relação aos povos indígenas. A senhora retrata a verdade de um cenário hoje que, lamentavelmente, não é privilégio só do seu Estado, do Rio Grande do Sul. Isso tem causado intranquilidade, sobretudo questão de segurança jurídica, na maioria dos estados da Federação. Dentre eles, o meu querido Mato Grosso, que, lamentavelmente, hoje passa por uma situação caótica, ou seja, acima daquilo que podemos esperar, na medida que não está tendo nenhum compromisso com os cidadãos que estão na terra há já 40, 50, alguns há 80 anos, que vêm de gerações, e, lamentavelmente, todos os dias, de forma irresponsável, a FUNAI, através de decreto, portaria, tem aumentado as reservas de indígenas. Vou dar um exemplo para Vossa Excelência aqui apenas. Eu estou aqui mesmo agora com uma matéria, hoje, no jornal O Estado, em relação à venda, ou seja, de florestas para grupos internacionais, para ONGs, que eu retirei agora. É o motivo do meu pronunciamento, senador. Isso aqui é uma vergonha, isso aqui é um escárnio, isso aqui é um desrespeito, naturalmente, às leis brasileiras, na medida que eu não sei com o apoio de quem. Aqui na matéria diz que registrou, inclusive, os contratos na FUNAI. Ora, essa é uma propriedade do governo brasileiro. É evidente, reservado o direito do índio de habitar lá. Todavia, nós temos que tomar algumas providências. O que se percebe hoje com muita clara evidência é de que não tem nenhum compromisso com o cidadão que está lá produzindo e, sobretudo, o que o índio, na verdade, quer, ele quer mais dignidade, quer mais cidadania. A ampliação da reserva está defendendo o interesse, eu não sei de quem. Entretanto, eu quero crer que esse pronunciamento de Vossa Excelência, ele é pertinente e, sobretudo, não é só particularmente para o seu Estado do Rio Grande do Sul. Isso atinge e abrange todo, ou seja, a maioria dos estados da Federação que está convivendo com esse estado de coisa em relação à forma desacerbada, desrespeitosa, às ampliação e criação de novas reservas indígenas. Nós temos que dar um basta em tudo isso, sobretudo na decisão, quando foi criada a Raposa do Sol, a decisão do ministro Carlos Alberto Direito, ele tem que ser respeitado, na medida que foi julgado, e ali disse que toda e qualquer ampliação de reserva indígena teria que passar
pelo Congresso Nacional. Parabéns pelo vosso pronunciamento. Agradeço o senador Jaime Campos, aduzindo apenas essa insegurança jurídica. No começo de uma demarcação, eram 233 hectares para 63 índios. Aí, de uma hora para outra, passam para 4.000 hectares. A insegurança jurídica para pessoas que, nessa região, estão há mais de um século ali trabalhando. Eu queria pedir à presidenta que considere os apartes para efeito de tempo meu. Estou terminando. Líderes desses municípios que eu acabei de citar do meu estado chegaram hoje a Brasília para uma audiência no Ministério da Justiça. Eu estarei junto com eles nesse encontro para expressar o clima de insegurança que se estabeleceu entre os pequenos produtores no sul do Brasil. É esperado uma posição do ministro José Eduardo Cardoso, não apenas porque a FUNAI é um órgão daquele ministério, mas porque entendo que essa é uma questão de justiça e até de segurança jurídica. E até agora não tenho nenhum motivo para duvidar do compromisso do ministro da Justiça com a prevalência dos interesses republicanos e constitucionais em nosso país. Eu acredito que a palavra do ministro será uma palavra de respeito exatamente à lei. A defesa das minorias é legítima e tem todo o meu apoio, mas deve ser sempre um processo limpo, de diálogo, com transparência, de respeito às leis nacionais. No momento em que se espera, na Câmara, a aprovação do novo Código Florestal, que estabelece limites para as terras de plantio, não podemos admitir uma desapropriação de produtores rurais de forma violenta, sem o Estado sendo mediador, não para estimular o conflito, mas para pacificar a disputa. Este é o grande caminho. Quando se discute a posse da terra, um meio de produção e sobrevivência para milhares de pessoas no Brasil, é preciso contar com muita atenção do governo. Os debates que levaram à aprovação do Código Florestal aqui no Senado encontraram nesta casa um ambiente democrático, propício ao debate e à troca de ideias, dentro de um profundo espírito republicano, na condução dos interesses nacionais. Isso deve ser também o tom de todas as negociações. O Brasil, um dos maiores produtores de alimentos do mundo, só poderá continuar a prosperar se respeitar o pilar da competitividade, da produtividade, da sustentabilidade, mas, sobretudo, assumir a importância do respeito às leis e respeitar, sobretudo, a segurança jurídica. Ao finalizar, senhora presidenta Marta Suplicy, gostaria de que, nos anais desta Casa, ficasse registrado o pronunciamento que eu deveria ter feito na sessão de hoje de manhã, em homenagem à presidenta Dilma Rousseff e mais outras agraciadas com o prêmio Berta Lutz, porque, em função das superposições de atividades, não foi possível fazer esse pronunciamento. Vossa Excelência teve a oportunidade de fazer um curto e contundente pronunciamento, inclusive com pétalas de rosa caindo no plenário do Senado, que foi um momento muito bonito, muito simbólico. Então, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência para a transcrição na íntegra do discurso que eu faria hoje de manhã, para cumprimentar a presidenta e as demais agraciadas com toda a honra do